Muito bem, irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos andando nos caminhos da reforma, percorrendo algumas reflexões bíblicas. Começamos lá no livro de Atos, no surgimento da igreja, nas características próprias da igreja, nas perseguições da igreja. Depois falamos da corrupção da igreja. Depois que falamos da corrupção da igreja, nós podemos hoje ver sobre Deus agindo na história, Deus agindo também através da história. Isso não acontece apenas na reforma protestante, mas isso vai acontecer, vai ocorrer também em muitos outros momentos, desde o início da história da humanidade. Deus surge como aquele que participa, que intervém, que age, que atua. Ele cria do nada todas as coisas, ele estabelece o jardim do Éden, ele coloca homem e mulher, ele vem conversar com homem e mulher todas as tardes no jardim. Vem a queda, o homem é colocado para fora do Éden, consequência da sua natureza pecaminosa e consequência do pecado praticado. Depois o Senhor vai acompanhar esse homem, vai fazer promessas, vai expressar fidelidade, vai expressar cuidado, vai realizar extraordinário, vai trazer o anúncio de um plano de redenção. Todas essas coisas vão surgindo, e vão surgindo como agir de Deus na história, agir de Deus através da história. É prometido o Messias, os profetas falam das características que ele tem, do momento onde ele vai nascer, de como vai viver, de onde vai estabelecer o seu ministério, de qual é o seu propósito de vida, que no fato é dar a vida, é morrer na cruz, é verter sangue. Então essas coisas todas é a manifestação do agir de Deus, que cumpre promessas, que traz o Messias, que nos envia Jesus, que estabelece em Cristo a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus, no lavar regenerador do seu sangue, que purifica a nossa alma. E aí a igreja surge, e a história da igreja segue numa história de proclamação do Evangelho, de sustento da fé, de serviço prestado à seara do nosso bom mestre. Então, graças a Deus, irmãos, pela maneira como Deus tem atuado, expressando amor e soberania no agir do Senhor sobre a história e junto à história da humanidade. Não é diferente na reforma protestante. Coisas que vão acontecer, as pessoas que vão ser usadas, todas elas vêm decorrente do poder de Deus, do agir do Senhor, do intervir de Deus junto à história da humanidade. E nós vamos ler alguns textos, porque nós vamos contar a história de Deus agindo em favor de Israel junto a Josué na herança da terra prometida. Deus que fez a promessa de dar uma terra, tira o povo do Egito, conduz pelo deserto, sustenta o seu povo, arregimenta o seu povo, prepara o seu povo para no exercício da fé, da confiança, ver os sinais de Deus e herdar a terra prometida. Estabelece um memorial que serviria de sinal do agir de Deus, de lembrança dos atos de Deus em favor da sua nação. Versos 9 e 10 do capítulo 3, depois no capítulo 4 também, versos 21 a 24. Vamos começar aqui então. Eu vou ler esse texto para a nossa reflexão, lembrando e sustentando em nós a certeza de que nosso Deus é um Deus que se move na nossa direção, que trabalha em nosso favor, que atua na história para abençoar a sua igreja, seu povo, sua nação. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, no vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Senhor está no meio de vós, e que todo
e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vamos para frente? Disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor nosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Há um agir maravilhoso do Senhor nos dias de Josué, em favor de Israel, no propósito de cumprir as suas promessas e dar ao povo a herança da terra prometida. Ao agir extraordinário de Deus de secar o Jordão para que o exército e o povo atravessassem, como atravessou um dia, havia atravessado um dia o Mar Vermelho também, na liderança de Moisés, para que Josué soubesse que o Deus que foi com Moisés estaria com ele e os faria herdar a terra. Após começarem a herança da terra, a ganhar as batalhas, a conquistar o espaço da terra prometida, pelo agir do Senhor, o que ocorre e o que acontece é que Deus então leva Josué e o povo a estabelecer um memorial. Ordena ao povo que juntasse algumas pedras de dentro do rio Jordão e que colocasse à margem do rio do outro lado. Aquelas pedras, aqueles montões de pedra, ia servir para que o povo no futuro, as gerações vindouras, ao presenciar aquele monumento, pudesse se lembrar que a mão do Senhor foi com eles, que um dia aquele rio foi atravessado a pé enxuto, porque Deus parou as águas do Jordão, para que o povo entrasse pela terra e herdasse aquilo que ele havia prometido. A poder de Deus, a agir de Deus, a o fazer do Senhor com graça e bondade em favor do seu povo. A reforma protestante vem para nós como um memorial. Nós celebramos agora 503 anos da reforma. E o fazemos para que as gerações vindouras, e nós já somos dessa geração também, não se esqueça dos feitos de Deus, do agir extraordinário do Senhor, que acompanha a sua igreja, que defende a sua igreja, que sustenta a sua igreja, que conduz a sua igreja pela sua palavra. Regra de fé e prática para todos nós que cremos em Cristo, que exercemos a fé, que confiamos e que recebemos o poder de Deus junto às nossas vidas. Então nós celebramos para que as gerações vindouras conheçam o que Deus fez, e a maneira como agiu, e a forma como atuou, trazendo sobre a igreja a sua graça, o seu cuidado, a sua bondade, a sua compaixão, a sua exortação, trazendo para a igreja sua ação abençoadora. Então Deus está presente no meio do povo, é o que aquelas pedras simbolizavam, relembravam ao coração de todo Israel. O nosso Deus se fez presente e parou as águas do Jordão. O nosso Deus cumpriu as suas promessas e nos fez herdar a terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de gentios, terra de estrangeiros, terra de outros povos, guerreiros, bem formados, bem estabelecidos, terra produtiva, mas que Deus as entregou nas nossas mãos. Quando nós celebramos a reforma protestante, nós vivemos a alegria, a bênção de relembrar, de visualizar que Deus está presente no meio do seu povo. Ele age em nós, Ele age através de nós, Ele age em favor de nós. Ele é aquele que de fato soberanamente governa o seu povo, a sua igreja,
a protege, a abençoa, a santifica, corrige, instrui, nos tira dos atalhos, das veredas tortuosas e nos coloca no caminho que Ele aplanou com as mãos para que andemos nele, nos dando uma direção em obediência à sua palavra. Deus está no nosso meio, irmãos. Há muitas coisas que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, na vida da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Agir de Deus, atuando com graça, com bondade, com cuidado, com bênção em nosso favor. Nós estamos no meio de uma pandemia, nem todos podem vir à igreja. Há aqueles que são da área de risco. Nosso templo ficou fechado por muitos dias, por muito tempo. Nós tínhamos aqui a equipe de trabalho para transmitir os nossos cultos, de maneira a levar o Evangelho e cumprir a nossa missão, na edificação da igreja e na proclamação fiel do Evangelho a todos os povos. Um tempo de desemprego, um tempo de dificuldades financeiras, um tempo de muitas lutas, de muitas necessidades. E a nossa igreja viveu a graça de poder ter seus dízimos, suas ofertas supridas, no que concerne aos compromissos que a igreja tem, compromissos financeiros que ela assume, que ela tem que arcar. E para nossa surpresa, boa surpresa, o agir de Deus é tão grandioso que nós não diminuímos a nossa arrecadação, pelo contrário, nós arrecadamos mais do que aquilo que havíamos previsto. Mesmo os irmãos não podendo vir ao templo, mas o Espírito de Deus e o Senhor agindo através dos irmãos para o sustento da igreja. É a certeza para nós que Deus está no meio do seu povo. A igreja já passou dificuldades, a igreja é formada de seres humanos que pecam, mas a igreja tem preservado a sua santidade, tem caminhado em obediência diante do Senhor, tem vivido a prática e o propósito de ser uma igreja que planta igrejas, que sempre tem uma congregação, um trabalho novo, que vai sendo sustentado, que vai sendo abençoado através da Igreja Presbiteriana de São José. Isso por quê? Pela certeza de que Deus está no meio do seu povo. Ele sabe as nossas necessidades. Ele coloca e confia para nós as tarefas, as ações, os ministérios, as atividades, os eventos, os projetos. E Ele é aquele que tem atuado em nosso favor. Ele atuou em favor da igreja. Ele atuou através de Lutero. Aqui está escrito em letrinhas menores: o dia da reforma deve ser dia de celebração a um único movimento, o movimento do Espírito Santo. Há um Deus atuando em nós, há um Deus capacitando para a obra que o Senhor nos confia, há um Deus trabalhando através das nossas mãos, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso viver, do testemunho que damos aonde Ele nos leva. Há um Deus presente nos fortalecendo, nos alertando contra o pecado, nos alertando contra as ciladas do inimigo, estendendo para nós a mão de compaixão, de misericórdia, se erramos, se falhamos, se pecamos, se caímos em iniquidade. Há um Deus que nos sustenta, que nos dá uma nova oportunidade, que nos coloca de pé, que abre novas possibilidades para nós. Há um Deus que nos conduz, há um Deus que de nós cuida. Lutero foi cuidado pelo Senhor, foi protegido pelo Senhor, foi capacitado pelo Senhor, porque era necessário um agir extraordinário de Deus na história, através de Lutero e de tantos outros homens e mulheres, reformadores, reformadoras, que trabalharam como instrumento de Deus, como vasos de bênçãos do Senhor, para trazer a igreja de volta à sã doutrina, o ensino fiel da palavra, a obediência dedicada à causa do Evangelho e ao Senhor. Então, Deus age com poder e Deus está entre nós. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, é o mesmo Deus que vai ser assim para todo sempre, na eternidade. O Senhor vai estar conosco, vamos estar com Deus, vamos reinar com Cristo para todo sempre, eternamente. Se Deus está presente, a nossa autoconfiança é desprezada. Josué ele não parte para as conquistas
confiado na sua capacidade, na sua habilidade, na sua estratégia militar. Não quer dizer que ele não seja bom guerreiro, bom comandante, bom líder, bom estrategista de guerra. Mas Israel aprendeu a confiar no Senhor. Quando não podia fazer nada, ele não podia plantar e colher, Deus enviava o maná. Ele não podia produzir água no deserto, Deus providenciava a água no deserto. Ele não podia fugir do calor do deserto, Deus mandava a nuvem para proteger o povo. Josué e a geração que sai do Egito é uma geração que aprende a confiar em Deus. Quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, não importa. Suas conquistas, sua confiança, sua esperança de herdar a terra, não está na habilidade das suas mãos. Não está na certeza de que Deus escolheu certo. Ah, ainda bem que Deus me escolheu para liderar esse povo, eu sou a pessoa certa. Pelo contrário, Josué se viu como alguém despreparado, que não tinha condição, que não tinha possibilidade de conduzir esse povo, substituindo Moisés. E Deus teve que vir para ele e dizer o quê? Assim como fui com Moisés, serei contigo. Ser forte, ser corajoso, não temas, não desanimes, eu serei contigo. Aonde você for, eu vou. No que você for fazer, eu vou colocar ali o meu poder, a minha palavra, a minha fidelidade, o meu agir, o meu cuidado. Então, a história da Reforma Protestante nos lembra essa grande verdade que o Evangelho traz para nós, na história de Josué e da conquista da terra. Não é em razão de quem somos. Nossa autoconfiança pode ser desprezada, porque nós não somos nada, nós não podemos nada. Se o Senhor não nos ajudar, o que será de nós? Se o Senhor não manifestar bondade à nossa vida, se o Senhor não aplanar para nós os caminhos, se o Senhor não tiver compaixão, se o Senhor não agir com providência, do que vale os nossos recursos? Lutero, quem era Lutero? Se agisse por si mesmo, apenas por seu conhecimento, apenas por seus contatos políticos, eclesiásticos. Eu falei de alguns mártires que vieram antes de Lutero. Eu mencionei João Wycliffe, seria mais um mártir da igreja, Lutero, se não fosse o agir de Deus e a sua confiança em Deus. Chegou o tempo de Deus agir. Seria Lutero, quem sabe, mais um John Hus, que foi morto, queimado vivo em praça pública como herege, para servir de exemplo aos demais. Mas John Hus, como últimas palavras, no momento muito próximo à sua morte, ele pôde declarar que era possível aqueles homens, aquela instituição, aquela igreja, eliminar John Hus, que era apelidado de ganso. É possível que vocês matem o ganso, mas um dia Deus vai levantar uma águia, a qual vocês não serão capazes de matar. Lutero, João Calvino, Zwingli, foram homens que Deus levantou, águias que Deus levantou, as quais a igreja não pôde fazer calar, a igreja não pôde eliminar. Agir de Deus, poder de Deus, no meio do seu povo, não é em razão de quem somos, mas é em razão de quem Deus, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, junto à história. Se Deus está presente, não importa as circunstâncias, se é de perseguição, se é de pressão, se é de declaração de que você agora está excomungado, de que a sua fé nada vale sem a igreja, se é uma bula papal que te condena ao inferno. Lutero não considera nada dessas coisas, ele queima a bula papal em praça pública, declarando seu destemor ao Papa e à igreja, mas manifestando a sua fé e confiança no Deus que tudo pode, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor da igreja, a quem ele servia e a quem nós servimos. Não importa a circunstância, irmão, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na história das nações, se o tempo é de perseguição, de prisão, de morte, como foi para os nossos irmãos em Jerusalém, e nos primeiros anos da era cristã,
em todos os lugares onde o evangelho, onde a fé cristã chegava. Se o tempo é de Marte, de pessoas sendo mortas por países que perseguem o cristianismo até hoje, que aprisionam, que ferem o corpo físico da igreja. Não importa se o tempo é de desafio com falsas doutrinas, com ensinos diversos com respeito à fé, com respeito à eternidade, com respeito a perdão, com respeito ao alcançar os céus. Não importa se há muita gente mercadejando a palavra, fazendo uso de forma abusiva da boa fé de muitas pessoas. Não importa se tem gente vendendo da graça de Deus ou prometendo o que Deus nunca prometeu. As circunstâncias não importam. O que importa para a igreja é que Deus está presente, que Ele vai corrigir, de que Ele vai conduzir, de que Ele vai aperfeiçoar, de que Ele vai santificar a igreja, de que Ele vai fazer com que o seu povo seja um povo santo, porque Ele é santo, seja um povo fiel, leal, porque Deus é fiel, seja um povo que ama a igreja, que ama a Escritura, que ama o próximo, porque Deus é amor. É assim que Deus vai fazendo, com o seu poder, em meio ao seu povo. Uma outra coisa que essa história de Josué nos ensina, e que a história da reforma traz como um memorial para nós, é que Deus vai sempre exigir de nós fé. Tem uma coisa que acompanha o ser humano no decurso dos anos do agir de Deus na história, é a fé, a necessidade de se confiar na palavra de Deus, na vontade de Deus que está sendo anunciada, proclamada. Isso é assim desde o Éden. Para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, podendo comer de todas as árvores do jardim, ter o seu sustento e viver eternamente, Adão e Eva tinham que exercer fé, confiança na palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que exigia fé, confiança? Adão e Eva, o dia que dela comeres, certamente morrerás. Enquanto eles acreditaram nisso, eles não comeram. Nós não sabemos quanto tempo foi, quanto tempo viveram no Éden sem pecar, mas viveram um tempo no Éden, viveram dias. Às tardes Deus vinha conversar. Quantas tardes? Muitas tardes. Mas num momento deixaram de acreditar. Comeram do fruto, assumiram as consequências do pecado, e o salário do pecado é a morte. Foram expulsos do jardim do Éden para não tomarem do fruto da árvore da vida, comer e viver eternamente, diz o texto bíblico, em Gênesis capítulo 3. É preciso ter fé. Noé foi desafiado e desafiado toda a civilização no seu tempo, com uma promessa de Deus: eu vou enviar um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra, não sabia o que era chuva. A terra era regada pelo orvalho das madrugadas. É assim que Deus regava o solo da terra e tornava produtivo. Eu vou abrir as fontes de água. A terra será coberta pelas águas. Quem entrar na arca vai sobreviver. Quem não acreditar, quem não exercer fé, quem não tiver confiança, não entrar vai morrer. Noé constrói a arca, Noé proclama, só é chamado de velho gagá. Ele entra na arca sem que ainda tivesse chovido, com toda a sua família. Diz o texto bíblico que um anjo do Senhor sela a porta. E os céus rompem em chuva, e as fontes de água começam a brotar água, e a terra é inundada. E os que estão na arca são preservados. O exercício é a importância da fé. Jesus disse, ou Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Essa nação vai para o Egito através de José e sua família. Ela se torna numerosa, mas há uma promessa de uma terra prometida, doada por Deus, concedida por Deus aos judeus. Deus envia Moisés, livra o povo, conduz pelo deserto, e agora Josué está herdando essa terra. Aos nossos olhos, parece que houve um atraso de 40 anos para herdar a terra. Por quê? Falta de fé. Falta de fé. Porque o Senhor exige de nós fé. É preciso que confiemos na sua palavra, que confiemos no seu querer,
Para sermos salvos, precisamos crer que o sangue de Cristo purifica pecados. O apóstolo Paulo declara com muita clareza para nós, isso para muito é loucura, o sangue de um ser humano que foi morto lá atrás, Jesus de Nazaré, crucificado em Jerusalém, um sangue vertido que nem existe mais, que nem pode ser visto mais, que não foi guardado em nenhum vidro, para que você chegasse lá e passasse a mão pelo menos por fora. Pode purificar o pecado do coração do homem por dentro. Loucura para gentios. Para alguns, loucura. Um sangue que purifica o meu pecado, que me dá a possibilidade de herdar os céus. Uma morte de um nazareno. E abre para mim o caminho da eternidade. Vergonha para judeus, aquele que foi identificado como rei de judeus, aquele que nós pensamos até que pudesse ser o Messias prometido para livrar Israel do Império Romano e de todas as nações que intentasse contra a nossa nação. Não montou o cavalo branco, pelo contrário, carregou a cruz, recebeu os açoites, a zombaria, a crucificação como maldito de Deus. Vergonha para nós, se dissermos que esse é o nosso Salvador. E confiarmos, se exercermos fé de que Ele é o Senhor, Salvador das nossas almas, o libertador de Israel. Mas o apóstolo diz, para aquele que crê, poder de Deus que salva o perdido. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados por um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de pessoas que induzem ao erro. Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. A igreja estava sendo levada por ventos de doutrinas, homens que conduziam ao erro, que proclamavam perdão de Deus por indulgência, por pagamento, por dinheiro, que diziam às pessoas de que eles podiam comprar um pedacinho no céu, uma mansão celestial, não só para eles, mas também para antepassados seus que morreram em seus pecados e que agora poderiam ter os seus pecados santificados pelas indulgências, pela santidade armazenada pela igreja. Bastava uma assinatura do Papa, bastava um documento chamado bula papal, bastava que a igreja estendesse a mão sobre a cabeça e estava no céu. Mas se ela tirasse a mão da cabeça, não importa se você é rei, se você é escravo, você está condenado ao inferno. Não há salvação sem a igreja, sem a ação da igreja. Falsas doutrinas, ventos de doutrinas, que balançavam o povo, que conduziam o povo, que levavam para lá, que trazia para cá, que conduzia como bem falava, como bem instruía. É bem verdade, eu já disse, Deus preservou muitos joelhos, muitas vidas, muitos corações fiéis à Escritura. Mas a grande parte da igreja ia sendo levada pelos ventos de doutrinas, por falta de conhecer a palavra de Deus, jogados para cá e para lá por uma fé imatura, não tinham maturidade o bastante para sustentar-se na sua fé, na sua confiança única, exclusivamente no Senhor. Não cultive uma fé assim, a fé utilitarista, que serve para assistir às suas necessidades. Eu creio em Deus porque Ele me dá isso, porque Ele me dá aquilo, porque eu peço e Ele faz, porque eu determino e Ele realiza. Eu creio em Deus porque Ele resolve o meu problema financeiro, o meu problema da saúde, porque Ele tem muita coisa sobre a mesa para me assistir. Eu creio em Deus em razão daquilo que Ele faz por mim, nem em razão daquilo que Ele é, nem em razão daquilo que Ele fez em Cristo, mas em razão daquilo que Ele ainda pode me dar. Tem muita gente vendendo a graça de Deus por aí. O que Deus faz gratuitamente, a igreja quer cobrar, para oferecer, sendo que nem ela pode dar. Uma igreja não pode salvar o perdido, porque não é a instituição, a denominação que morreu pelo pecador. Não é o presbiteriano, nem o batista, nem o católico romano. É o Senhor. Ele que deu a sua vida, Ele que salva. Não há salvação fora de Deus, do propósito de Deus, do caminho que Deus criou, que é Cristo. Mas tem muita gente vendendo salvação por aí, oferecendo e dizendo que nós salvamos. Se nós fizermos o batismo, se nós colocarmos a mão, se você seguir a nossa doutrina,
aí sim será salvo. Sendo que a Bíblia requer de nós o quê? Crer no Senhor Jesus, será salvo. Sendo batizado por essa ou por aquela, porque a igreja é o caminho que nos ajuda a exercer a fé, mas não é o caminho que nos salva. O caminho é Cristo, é por meio de Cristo, pela graça de Deus em Cristo. Tem muita gente vendendo a bênção que é de Deus, que Ele dá gratuitamente, pela bondade que Ele tem conosco, como Pai Celeste que é, e fazendo desafios de fé para você, dizendo que se você exercer a sua fé, trazendo e doar seus 3 primeiros salários, Deus já vai te abençoar, você vai ser promovido no seu emprego muito rapidamente. Se você exercer a sua fé corretamente, você não vai ficar doente. Você não vai ter problema financeiro. Você não vai ter mais dificuldade com o seu casamento. Nem motivo de preocupação com o seu filho, com a sua filha. Nós podemos viver, irmãos, mas só no céu, na terra não. Na terra é aflição. Jesus falou, tereis aflição. No mundo, tereis aflição. É uma maneira de Deus agir, nos alertar e nos arregimentar, e amadurecer a nossa fé, e amadurecer o nosso caminhar com Ele, a nossa confiança nele, a nossa esperança nele, e promover em nós a paz que excede o entendimento humano, que não depende das circunstâncias, mas que vem para nós porque confiamos, porque cremos no Deus que nos abençoa, que nos protege, que nos sustenta, e que apesar das circunstâncias, é aquele que traz alegria, traz paz, traz esperança à nossa vida. Não cultive a fé utilitarista, que pressupõe exigir aquilo que você quer, aquilo que você precisa, do jeito que você entende que deve ser. Deus faz muita coisa diferente do que a gente imagina. Deus age por caminhos que a gente não conhece. O pensamento de Deus é muito mais alto que o nosso pensamento, os caminhos do Senhor mais profundos que os nossos. Mas a vontade de Deus é abençoar a nossa vida, tenha certeza disso. Exercite a fé madura. A fé madura é aquela que nós vemos em Cristo, no tempo da angústia, no tempo da crucificação, no tempo de levar sobre si o pecado, no tempo de ser moído pela nossa iniquidade. Ele diz, Pai, faça segundo a tua vontade. Essa é a fé que confia na vontade de Deus. Vai vir açoites aí, vai vir prisão, vai vir falso testemunho, vai vir zombaria, vai vir crucificação, vai vir morte. Mas se essa é a tua vontade, é isso que eu vou viver. Não é do jeito que eu quero. Não é conforme eu imagino e gostaria, mas é conforme o Senhor tem, a vontade que o Senhor tem. Porque a vontade de Deus precisa prosperar na nossa vida, na nossa história, na história da igreja, como prosperou na vida e na história de Cristo. E Lutero sabia que ia passar por tempos difíceis, que ia ser perseguido pela igreja, que poderia ser morto pela igreja, como outros pré-reformadores antes dele. Mas ele não nega os seus escritos, a menos que eles pudessem comprovar para ele que aquilo que ele dizia estava contrário às Escrituras. Foi exigido dele negar os escritos. Ele disse diante do tribunal eclesiástico, se vocês mostrarem para mim nas Escrituras que eu estou errado, eu nego. Deram uma noite inteira para ele pensar. Pensa bem na posição que você vai tomar, nas consequências que podem vir. Botaram o cara num quarto, como que numa cadeia, para ele pensar melhor. Ele retorna ao plenário, ele torna a dizer as palavras, se vocês me provarem pelas Escrituras, que eu estou errado, que meus escritos estão errados, eu nego. O silêncio foi geral, e a punição veio de imediato, herege. Ele pega o seu cavalo de caravana de volta para a abadia, para a igreja onde ele servia. No caminho nós sabemos, o rei Frederico mandou uma caravana para protegê-lo, porque sabia que a igreja iria matá-lo. Ele foi refugiado no castelo.
pôde continuar servindo ao Senhor, apesar de toda pressão, de toda perseguição, de toda possibilidade de morte, exercendo a fé madura: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Deus é aquele que remove os temores do coração do povo. 10 espias foram enviados à terra de Israel para observá-la, enviados por Josué. Eles de fato identificaram: é terra boa, é terra produtiva, é terra que emana leite e mel, mas é terra bem protegida, é terra de povo bem estabilizado, é terra de povo que tem grande exército, são gigantes. Nesse tempo, nos tempos de Moisés, não de Josué. Dos 12, 10 trouxeram um relatório assim: é terra boa, mas não é para nós, não. Nós nunca vamos vencer essa gente, nós nunca vamos conquistar essa terra. 2 espias, Josué e Caleb, vieram e disseram para o povo e para Moisés: é para nós, mana leite e mel, o Deus que nos trouxe até aqui, que nos livrou das garras de Faraó, é aquele que vai nos dar a terra de presente. É promessa de Deus, eu acredito, vocês precisam acreditar também. O povo desanimou, não exerceu fé, não exerceu confiança, temeu a circunstância, coração amedrontado. Não ouviram os 2 espias, que manifestam a consciência de que Deus está conosco, Deus está no meio do povo, Deus tem nos ajudado, o Deus que nos trouxe é o Deus que que nos tirou do Egito, é o Deus que vai nos dar a terra. Pergunta é: o que nós tememos hoje? Pode ser que você diga: a pandemia, o maior temor do mundo hoje. Deus que nos sustentou em tantas outras situações, circunstâncias, é o Deus que nos sustenta. Há mortes, em todo tempo há mortes. E há consolo de Deus para aqueles que precisam de consolo. Nós não vivemos tempo de luto só no tempo de uma pandemia. Nós vivemos tempo de luto em todo tempo, por várias situações, por várias circunstâncias. São ceifados de nós aqueles que amamos, desde a criança, no ventre materno, até o ancião mais idoso, de 100 e poucos anos, que algum dia é recolhido para a eternidade. É por enfermidade, é por coisas esperadas, é por coisas inesperadas, situações, acidentes. É para mim, é para você, é para o rico, é para o pobre, não tem preconceito à morte, nunca vai ter. Mas pode ser que você mais tema nem seja isso, seja outras coisas, outras situações, que amedrontam o seu coração, o risco que corre a sua casa, o seu casamento, seu filho, a sua filha. Pode ser que seja a saúde, não pela pandemia, mas por outras situações, por outras enfermidades, as dores que ela pode causar. Pode ser o desemprego, o seu maior problema, o problema financeiro, o seu maior temor, as circunstâncias que você vive no trabalho, ou o seu futuro, o que vai ser do futuro, em razão da pandemia, de todos os estragos, de todas as circunstâncias que vivemos. Como é que vai ser o nosso mundo lá para frente? Pode ser que isso que causa o seu temor. O que temos hoje? Se temos o Senhor, não há o que temer. Deus determinou, Ele estabeleceu, vai se cumprir para mim e para você. Nós precisamos ter cuidado, é dever nosso cuidar da nossa vida, é dever nosso fazer o melhor na nossa casa, é o dever nosso olhar para a palavra de Deus e obedecê-la dentro dos critérios que Deus tem. Mas cuidado de verdade, produtividade de verdade, assistência, consolo, conforto, suprir a necessidade de verdade, só Deus pode dar. Se Deus não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Não é porque eu tenho muitos guardas em volta da minha casa que eu posso me sentir seguro, vou deitar tranquilo. Isso tudo pode ser nada. De repente eu não tenho nada, mas tenho o cuidado de Deus por mim. Nossa irmã saudosa, Dona Marieta, eu ia muito à casa dela. Ela é a única casa da rua que tinha, e tem ainda, muro e grade baixa. Parte das portas e janelas ou paredes de vidro.
E ela me falava: Deus sempre nos protegeu aqui, Deus sempre nos guardou aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão que penosamente granjeastes ao seu amado, ele dá enquanto dorme. Cuidados de Deus, ações de Deus. A reforma protestante traz essa certeza para nós também. Josué viveu essa certeza. Os espias que creram estavam certos, Deus pode nos dar. Foram os únicos daquela geração que atravessaram o deserto 40 anos e herdaram a terra prometida. Eu sei que você sabe disso. Josué e Calebe. Nem Moisés sobreviveu para entrar na terra. Josué e Calebe, os únicos dois, de 40 anos para cima, que saíram do Egito e que entraram em Canaã. Os dois espias que conscientemente acreditavam: Deus está conosco, Ele pode nos dar. E Ele deu. Deus os levou com vida, os levou para herdar a terra, porque confiaram. O poder de Deus que remove o temor do coração. Deus é aquele que trabalha na história, Deus é aquele que atua na história, Deus é aquele que age em nosso favor. A situação histórica é de tribulação e desânimo. Há povos fortes, povos bem estabelecidos. Essa gente é gente que não vai deixar a terra ou entregar a terra de graça para nós. São muitos povos, são gigantes. Eles colhem com abundância. A situação é de tempo difícil. A sua também pode estar sendo. Deus rompe os céus em nossa direção, age em favor da sua igreja. O tempo para Lutero é um tempo difícil. É tempo de uma igreja corrompida, contaminada, com grande poder político, com grande capacidade para mandar, para desmandar, para matar ou para fazer viver. A igreja se acha tão gloriosa que ela acha que é aquela igreja que põe no céu e tira do céu, que concede a salvação e que tira a salvação. Só Deus pode fazer isso. A igreja agia como Deus, se achava o próprio Deus na terra. Não preciso comparar, acho que é mais nada. Essa situação é a luta de Lutero contra Deus, ou contra aquele que se achavam Deus, que determinavam como seria exercida a fé, que determinava como o ser humano podia receber perdão de pecados. E proclamava que de fato dava salvação quando estendia a mão e batizava, mas que condenava ao inferno quando excomungava, independente da fé que você tenha, da confiança que você tem em Deus ou em Cristo. Quando enfrentamos tempos difíceis, Deus rompe os céus, Deus age em nossa direção em razão do nosso pecado, do salário do pecado que é a morte, das corrupções, das condenações, das consequências que o pecado traz sobre a humanidade. Deus nos enviou Jesus. Deus rompeu os céus, Deus habitou a terra, Deus andou entre nós. Deus mostrou para nós a sua glória, a sua graça, o seu perdão, a sua majestade, o seu poder. Deus abençoou o ser humano que crê com grandiosa salvação. A situação era difícil, historicamente estávamos condenados a um fim trágico, eternidade sem Deus, choro e ranger de dentes. Deus nos deu vida eterna, vida de gozo, vida de paz. O curso da história é mudado. A história da vida é restaurada, porque o nosso Deus é Deus que age na história, que age através da história. Graças a Deus pelo seu amor, pela sua graça. Refletindo na palavra de Deus, há incerteza no seu coração? O coração está temeroso em razão das circunstâncias que vivemos. Você reconhece que não tem recursos, nem saída por si mesmo. O que você tem é pouco diante daquilo que a vida pede. Acredita que Deus está presente. Gostaria de ver o agir de Deus em seu favor. Esse é o seu desejo, esse é o seu sentimento. Eu te convido a orar comigo. Que a graça de Deus alcance o seu coração, que a providência de Deus assista a sua vida, que o agir de Deus seja presente na sua história, e através do seu viver, presente na história da igreja, presente na proclamação do Evangelho, no anúncio das boas novas, no resgate que Deus tenha que fazer da sua igreja para a glória do seu nome, no tempo de hoje, na nossa geração,
naquilo que ele acredita que é a vontade dele a ser feita na minha vida e através da minha e da sua vida. Deus continua agindo, como agiu no tempo da reforma, continua atuante, continua presente. Deus é aquele que pode cuidar de você. Convido a orar também comigo. Também os nossos irmãos internautas, não deixe de se colocar diante de Deus com essa confiança, com essa certeza. Nosso Deus é Deus presente na história da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, na história da cidade, na história do país. Deus reina soberanamente. Deus quer levar a sua palavra e sustentar o seu reino, proclamando a todos a boa nova da salvação, a graça de Deus para o coração que clama, a providência de Deus para aquele que pede, tem misericórdia de mim e ajuda. Pai querido, nós glorificamos o teu nome, porque vemos através da tua palavra e do decurso dos anos da história, que o Senhor é Deus, ó Pai, que reina soberanamente sobre as nações, sobre o tempo. O Senhor é aquele que deu um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor é aquele, ó Pai, que age em favor dos que em Ti confiam. O Senhor é aquele que estabelece a sua vontade, e a sua vontade, segundo a sua palavra, é boa, é perfeita, é agradável. Coopera para o bem daqueles que Te amam. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecido das nossas limitações, impossibilidades, com o nosso coração, quem sabe, temeroso devido às circunstâncias, os problemas, os desafios, os obstáculos, as tempestades que surgiram, os ventos que batem com ímpeto contra a nossa família, contra a nossa casa, as incertezas do nosso tempo, porque há muito, ó Pai, que é desconhecido de nós, mas tudo é conhecido do Senhor. Há muito que nos surpreende, mas nada surpreende o Senhor. Então nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, porque nós sabemos, ó Pai, que há um agir especial do Senhor para cada situação, para cada circunstância, para cada área do nosso viver. Há uma vontade que é Tua, que precisa ser estabelecida, porque o Senhor trabalha na história, e trabalha na história da nossa vida, e através da nossa vida, ó Pai, o Senhor age com graça, com poder, com confiança, com esperança, com proclamação eficaz da Tua palavra, àqueles que estão à nossa volta. É o Deus que cuida de nós, para que possamos cuidar do Seu reino, da Sua vontade. Peço, Senhor, ó Pai, que o Senhor possa de fato ouvir a oração dos Teus filhos, a prece que cada coração faz, a sinceridade que cada um deposita diante do Teu altar, e diante das necessidades, ouve nos céus e providencia o suprir de todas as coisas, o auxílio, o socorro, o consolo, a força, a sabedoria, a coragem, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E importa para nós que creiamos no Senhor, e que o Senhor é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Nós buscamos a Tua face, nós nos prostramos diante do Teu altar, que exista nele respostas às nossas preces. Tem compaixão de nós e ajuda-nos, auxilia-nos, socorre, perdoa, guia, Senhor, aplana os caminhos, abençoa os Teus filhos, naquilo que pedimos, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Manifeste a Tua graça, o Teu poder, a Tua compaixão, manifeste a Tua bondade, a Tua fidelidade para nós, para que quando olharem a nossa vida, possam identificar os feitos de Deus e saber que o Senhor é Deus, como a geração de Israel que contemplava aquelas pedras junto ao Jordão, e representava o agir poderoso do Senhor para lhes dar a herança daquela terra. Que a Tua igreja siga com fidelidade, e sirva com alegria, que tenha um viver que glorifique o Teu nome em tudo e junto a todas as coisas,
Esteja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Abençoe o Senhor as obras das nossas mãos. É o que nós te pedimos, confiados no teu poder e no nome precioso de Cristo, hoje, sempre. Amém.